Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Vocês que nos acompanham aí nas redes sociais, que têm nos acompanhado nessas séries de mensagens, peço que você abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 17. Colossenses 3, de 11 a 17, diz assim: Nesta nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no no nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Nesta continuação da série de mensagens na carta de Paulo aos Colossenses, nós percebemos mais uma vez o apóstolo contrapondo os ensinos do gnosticismo panteísta, que imaginava Deus se manifestando em tudo, como se todas as coisas fossem manifestações suas. Deus está presente aqui, Deus está presente ali, Deus está em todas as coisas, em todas as pessoas. E com esta expressão, mas Cristo é tudo e está em todos, Jesus ele é apresentado como a integralidade da crença, integralidade da vida, a integralidade da lei, a razão da exaltação do crente, o motivo da alegria do crente, substituindo todos os antigos valores e as antigas distinções provenientes do corpo do pecado. Então, quando Paulo apresenta nesse texto Jesus, ele está distanciando todos esses ensinamentos gnósticos assim, que eram apresentados para a igreja em Colossos naquela época. De posse, então, desta nova perspectiva de Paulo para nós, presente na vida do cristão regenerado, e que o apóstolo discorre estas instruções à igreja de Colossos, advertindo que quando Cristo é tudo na vida da igreja, muitas coisas são trabalhadas na vida da igreja. Então, o nosso tema hoje é quando Cristo é tudo na vida da igreja. Então, quando ele é tudo na vida da igreja, uma das primeiras coisas que a gente vê é que as divisões deixam de existir. Quando Cristo se torna tudo na vida da igreja, a igreja deixa de ter divisões, facções, grupinhos, panelinhas e etc. Então, no versículo 11 diz assim: Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Existe por aí um lindo discurso sobre a ideia do que seja a diversidade sendo propagado por todos os meios de comunicação. Veja este conceito que eu encontrei na internet, em um blog. A diversidade representa a união dessas pluralidades, convivendo em harmonia, com respeito ao que é diferente e, sobretudo, visando a uma sociedade mais justa. Quando se usa essa expressão diversidade, inclui-se a ela a diversidade de cultura, ou a diversidade cultural, diversidade étnica, biológica, social e tantas outras. Por mais que a sociedade tente provar seu pensamento pluralista, a igreja ainda é o único lugar no mundo onde as diversidades são verdadeiramente aceitas. Mesmo com toda a falha da igreja, mesmo com todas as dificuldades que a igreja tem,
na igreja ainda é o único lugar que essas pessoas são aceitas como elas são. E é claro que a gente sabe que quando o Espírito Santo entra, ele vai moldando, vai trabalhando, vai transformando e retirando algumas coisas, tornando-nos semelhantes a Cristo. E aí nós tornamos toda a diversidade semelhante a Cristo. E somos um em Cristo Jesus. Então, a razão teológica, né, para este ensino paulino sobre a igualdade na igreja é apresentada na passagem da carta aos Coríntios. 1 Coríntios 12, 13, diz assim: pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Todos os membros participavam de um único batismo, o que por si só, né, já os tornavam iguais, pelo qual eram incorporados numa nova humanidade renovada, regenerada, transformada, modificada, pelo lavar regenerador do sangue do Cordeiro. Assim, é nessa nova criação que é descrita em Gálatas 6,15, de nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. É com base nesta transformação que Paulo fala aqui, e não as divisões baseadas no acaso do nascimento ou da posição social, cultural, étnica e etc. É baseado nessa palavra aí que nós vemos que a igreja ela trabalha na diversidade. Mas a diversidade ela é baseada numa nova criação, num novo nascimento. Pois, como afirma o próprio texto, né, nesta nova vida já não há diferença. Então, quando nós nascemos de novo, quando nós vivemos de novo, quando nós somos regenerados, as coisas velhas já passaram, isso não faz diferença na vida da gente, porque agora nós vemos as pessoas com uma nova perspectiva. Então, de modo magnífico, todas essas estratificações e hostilidades sociais são removidas na declaração de que Cristo é tudo que os homens precisam para entrarem no mundo novo. E ele, né, está em todos, independente da sua condição anterior no mundo antigo. Porque agora, como diz lá em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, prosseguindo, quando Cristo é tudo na vida da igreja, as melhores qualidades dos crentes aparecem. Versículo 12 diz o seguinte: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Qual é a sua melhor qualidade? Essa pergunta eu ouvi em uma entrevista de emprego certa vez. O que me travou na hora e tive dificuldades em responder. Porque a gente sabe falar muito dos nossos defeitos, mas quando se trata de falar de qualidades, muitas vezes a gente trava. Então, normalmente, estamos prontos a falar dos defeitos, principalmente dos outros, e dos nossos, às vezes, mas das qualidades temos muitas dificuldades em falar. Por que será que isso acontece conosco? Isso se dá pelo simples fato de que não praticamos as instruções apresentadas nesse texto da carta de Paulo aos Colossenses. O propósito, né, mais óbvio de Paulo aqui era lembrar aos Colossenses de que suas vidas deviam estar à altura de sua profissão de fé cristã. Eles deveriam ser na prática aquilo que eram mediante a vocação e o projeto divino. Paulo lista aqui 5 qualidades morais que os crentes precisavam ter. Primeiro, profunda compaixão. É literalmente um coração de compaixão, expressão esta que é formada por 2 palavras separadas, que se acham lado a lado em Filipenses 2:1.
Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Então, seria a união dessas duas palavras, profunda afeição e compaixão. O termo composto ele transmite, o senso de uma sensibilidade profunda, sentida, que se entende ou que se estende aos necessitados. Algo muitas vezes em falta no meio da igreja atual. A gente não consegue transmitir isso às pessoas. O segundo princípio que Paulo apresenta para nós é a bondade e humildade. Formam um par que acompanham o relacionamento do cristão com outros e consigo mesmo. Sobre a bondade não precisa nem se aprofundar para entender o seu significado. Já a humildade ela é incluída por Paulo para caracterizar a atitude apropriada de um cristão, considerar a si mesmo, exatamente como em Romanos 12, 3 e em Filipenses 3, verso 3 e 4, que diz assim, Filipenses 2, versículos 3 e 4, que diz assim: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. A verdadeira humildade é apresentada por Masson de forma bem oportuna, como da seguinte forma: o antídoto soberano ao amor próprio que envenena os relacionamentos entre os irmãos, entre os cristãos. O outro ponto que Paulo mostra para nós é a mansidão e a paciência. Também são parceiras, o que demonstra o exercício da disposição de ânimo cristão no seu comportamento externo para com os outros. A paciência, também chamada de longanimidade, é o que não nos deixa entregar-nos a uma crise de fúria e nem desejar a vingança contra o próximo. Somente nosso cultivo dessa última disposição tornará possível a tolerância e o espírito perdoador, falados também no versículo 13 desta carta de Paulo aos Colossenses. Portanto, Paulo está nos advertindo a que tenhamos bem evidente e transparecido em nossa vida o caráter de Cristo, como em Filipenses 2:5, e eu quero ler isso na Bíblia Revista e Corrigida, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Por isso, continuando, quando Cristo ele é tudo na vida da igreja, aí nós entramos no terceiro ponto. Quando Cristo é tudo na vida da igreja, a compreensão e o perdão encontram êxito. Esta é uma grande dificuldade no meio do corpo de Cristo. Compreender o outro e perdoar a sua falha. Versículo 13 diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Eis aqui uma das atitudes mais difíceis e complexas de ser praticada existentes na igreja. O significado de suportar, segundo o dicionário, é ter sobre ou contra si algo e não ceder, aguentar, resistir, ser capaz de segurar ou carregar. Numa aplicação livre, seria se colocar embaixo do outro, tendo que aguentar todo o seu peso e permanecer firme. Paulo, ao escrever sua carta aos Efésios 4:2, ele faz um paralelo deste texto, agregando a ele as palavras humildade, mansidão e paciência. Ou seja, para você suportar o seu irmão em cima de você, você precisa ser humilde,
porque somente uma pessoa humilde vai entrar debaixo do outro para levá-lo nas costas. Você precisa ser manso e você precisa ser paciente. Com a finalidade, Paulo usa isso com a finalidade de exortar os crentes a se suportarem uns aos outros em amor, porque isso só acontece se houver amor. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, como está lá em Efésios 4:2. Essa é a essência do caráter de Cristo, revelado, por ele nas Escrituras Sagradas. Mateus capítulo 11, versículo 28 diz o seguinte: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Exemplo também seguido e ensinado pelo próprio apóstolo Paulo, Gálatas 6:2. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Difícil, né? Mas não é impossível. O Senhor é o próprio Cristo que mediou o perdão divino, como pronunciado aos Colossenses 2:13. Algo tipicamente paulino é o fato de sempre relembrar o sacrifício de Cristo, que Cristo fez a si mesmo no seu ato de salvação, com a finalidade de fornecer o poder motivador para os cristãos transformarem sua amargura em amor que perdoa. Somos seres muito rancorosos e o perdão é a cura para a maioria dos males na vida do ser humano. Por isso mesmo é que precisamos do perdão divino. Mateus capítulo 6, verso 14 e 15 diz: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Desta maneira, quando Cristo é tudo na vida da igreja, existe unidade em amor. Versículo 14 diz: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O amor nos é recomendado por ser o maior de todas as virtudes, além de ser também a base de todas elas. O 13º capítulo da epístola, da carta de Paulo aos Coríntios, deixa claro que até mesmo o exercício dos maiores dons é algo inútil se não estiver alicerçado no amor. E que dentre as 3 grandes virtudes cristãs, o amor, a fé e a esperança, o maior é o amor. O amor é mais nobre produto do desenvolvimento espiritual. Aquele que ama paulatinamente se vai tornando semelhante a Deus, sendo inspirado por ele. O amor resulta do poder do Espírito Santo, que em nós reside. O alvo absoluto consiste em amarmos como Cristo amou, pois ele é o grande modelo de todas as virtudes espirituais. A expressão presente no texto, que diz acima de tudo, pode transmitir o pensamento de por cima de todas as demais roupas a serem vestidas, no versículo 12, como já mencionamos em outra mensagem. O amor é a força unificadora que segura todas as demais virtudes no seu lugar. Ele dá as motivações e o significado e produz desta maneira a plenitude do viver cristão. Ou seja, o amor dá a coesão, a vida perfeita ao produzir a comunhão perfeita que deve existir entre os irmãos. Continuando também, nós vemos que quando Cristo é tudo na vida da igreja, a paz e a gratidão dominam o coração de todos. Versículo 15 diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Nesta parte do texto fica ainda mais evidente a necessidade de ter uma comunidade cristã convivendo em união e tolerância uns para com os outros. O que acontece quando a desavença e o atrito entram
como elementos perturbadores, como numa partida de futebol, entra em ação o árbitro. E aqui no texto, o árbitro em qualquer disputa, dentro da igreja é a paz de Cristo, que é o prêmio desejado em todos os relacionamentos cristãos, como está lá em João capítulo 14, versículo 27, quando Jesus diz: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Ele é a nossa paz. Efésios capítulo 2, verso 14 diz: pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. A advertência paulina aos Colossenses é para não permitir que nenhum espírito estranho se infiltre nos relacionamentos dos membros da igreja, entre seus irmãos crentes, destruindo aquela paz. Esta mesma advertência serve para nós hoje também. A paz retratada aqui é, por conseguinte, produto da cruz e floresce mediante a operação do Espírito Santo, por ser igualmente um dos aspectos do fruto descrito em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Esta é a paz que sossega, o conflito universal, trazendo tudo aos pés de Cristo, em unidade e harmonia. A paz, portanto, atua entre nós como árbitro. É o fator que regula e controla toda a nossa existência quando vivemos para Cristo e debaixo do poder do seu Santo Espírito. De onde procedem, então, os conflitos e as contendas no seio da igreja? De nossa natureza carnal e não regenerada. Portanto, é preciso mudança de vida, de atitude e de caráter, permitindo a ação de Cristo em nós. João 3,30 diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. O problema que enfrentamos nas igrejas hoje é que estamos cheios de pessoas que não foram transformadas, regeneradas, mudadas pelo Espírito Santo. Nós temos muitos convencidos de que são crentes, mas poucos convertidos de verdade ao cristianismo. Assim, quando Cristo é tudo na vida da igreja, a vida se torna exemplar aos outros. Versículo 16 diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Os crentes de Colossos deveriam dar atenção à mensagem cristã, acolhendo-a integralmente, tornando-a parte vital de suas próprias almas. Também lhes convinha resguardar-se das perversões produzidas pelos mestres gnósticos e que também faziam parte daquela igreja, preferindo exaltar o senhorio de Cristo, bem como sua plena capacidade de salvar, como doutrinas que devem ser cridas e experimentadas. Este era o grande problema. Aqueles homens viviam dentro da igreja, pregavam uma doutrina que acreditava em Cristo, mas não o exaltava como Senhor das suas vidas, não o reconhecia como Salvador das suas vidas, e isso fazia com que aquela doutrina se difundisse na igreja, destruindo aquela igreja de dentro para fora. E muitos hoje vivem uma vida da mesma maneira. Estão dentro das igrejas, trazendo falsos ensinamentos, provocando divisões, desavenças, e isso faz com que Cristo não esteja presente na vida da igreja, ou não seja sentido, ou não seja visto, nem pelos de dentro e nem pelos de fora. O Evangelho tem uma expressão evangelística, mas também deve ser encarado sob seus ângulos didáticos, no que tange à natureza da vida e aos seus deveres, tudo o que faz parte da mensagem cristã. Esta mensagem habitaria nos crentes
se Cristo mesmo fosse escolhido por eles em seus corações. Assim é que Cristo se torna a mensagem viva que vem habitar nos crentes. Portanto, quando Cristo é tudo na vida da igreja, Deus é plenamente glorificado. Versículo 17 diz assim: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. A conduta geral do crente envolve tanto o que ele faz como o que ele diz. Ambas estas áreas da vida do crente devem ser singularmente dedicadas a Cristo. Consideremos o poder das palavras e das ações nas vidas de nossos semelhantes, sem falarmos que isso afeta a nossa própria espiritualidade. Seria de admirar, pois, que Jesus tenha dito, Mateus 12:37, pois por suas palavras você será absolvido, ou por suas palavras será condenado. Este versículo é uma espécie de declaração toda inclusiva, quanto a natureza essencial da verdadeira vida cristã. A vida inteira, em palavra ou ação, deve estar centralizada em Cristo, bem como no amor de Deus. Então, você que nos ouve, você que participa conosco dessa série de mensagens, sua vida tem glorificado a Deus? O que você fala, o que você transmite para o outro, o que você faz no seu dia a dia, tem glorificado a Deus? Tem servido para edificar a igreja e para unificar os crentes? É bom pensarmos nisso, porque muitas vezes nós achamos que somos santos, que somos perfeitos, que somos crentes transformados e regenerados, mas continuamos agindo como se nada disso tivesse acontecido em nossa vida. Continuamos prejudicando a vida dos nossos irmãos, continuamos prejudicando a vida da igreja, continuamos prejudicando o avanço do Evangelho. Será que nós estamos sendo empecilho? Será que eu estou sendo empecilho para o avanço de Cristo e do Evangelho em minha cidade? Entre os meus amigos, entre os meus vizinhos? Pense nisso. Porque quando Cristo é tudo em nós, nós somos crentes de verdade. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.